Então, gente, começando a falar um pouquinho sobre HTML e CSS, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Hoje a gente então vai falar sobre a estrutura básica de um arquivo HTML, que é um arquivo onde tem a parte do código que define a estrutura do arquivo, da tua página web, né? A gente vai aprender um pouquinho das tags HTMLs para texto, que são parágrafos, títulos, subtítulos, imagens e hiperlinks. E também a gente vai aprender como estilizar ela com 4 propriedades, que é a cor da fonte, o fundo, a margem e o alinhamento do texto. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Normalmente minhas aulas são assim, né? A gente tenta aprender alguns comandinhos e vai avançando. Na prática também vocês vão aprender mais alguns outros comandos. Isso vai ser interessante para vocês caminharem e aprenderem e se iniciar nesse mundo do desenvolvimento web, né? Então, primeiro a gente vai para a estrutura básica do HTML, vendo um HTML completo. Como que funciona? Como que é um arquivo? Um arquivo HTML é um arquivo texto que vocês vão ver aqui como que ele funciona, primeiramente. Não precisa se preocupar inicialmente também na estrutura, né? Não precisa de entender toda a estrutura agora, a gente vai passar por cada coisa agora, né? Mas a estrutura dela, a cara dele é essa daqui. Ele é composto de tags, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Cada tag vai definir alguma coisa desse texto, por exemplo, e cada tag durante a imagem, na imagem, vai ser alguma coisa, vai corresponder a alguma coisa no navegador. Por exemplo, esse título, que é uma tag title, ela vai aparecer aqui, ó, na barra aqui do navegador. Aqui não tem, mas também poderia ter um icon, que é outra tagzinha que teria aqui. Aqui também teria uma tag para fazer o subtítulo do corpo da página. Esse subtítulo está aqui nesse B, é esse aqui, ó. E aí você tem a imagem, aqui esse parágrafo, por exemplo, está entre os P's, e aqui tem um outro subtítulo. Então, cada tag que a gente chama, né, que é essas tagzinhas aqui, correspondem a alguma coisa que vão ser visualizadas na web de alguma forma, digamos assim, né? E aí a gente vai começando a falar, né? A gente tem várias tags, né? Elas fazem a marcação da estrutura do texto, né? Eu acho que uma boa analogia que eu gosto de fazer, né, é o WhatsApp, né? No WhatsApp a gente usa muito marcação. Usa muito não, né? Mas de vez em quando a gente usa marcação para marcar o texto. O HTML é a mesma coisa, é uma linguagem de marcação. Mas a estrutura dela é um pouquinho mais robusta, né, do que o HTML, do que o WhatsApp, porque ele tem que atender muito mais coisas, né? A gente tem que informar, né, para o navegador muito mais coisas para que ele visualize, né? Então, você tem dezenas de tags, cada um tem um propósito visual, e a grande maioria precisa ser fechada. Por exemplo, parágrafo, ele tem um fechamento. O H1 tem um fechamento. Uma imagem, ela não tem fechamento. A gente vai falar sobre isso para cada uma com calma, né? E indentação e espaçamento são livres e não afetam o resultado. O que é indentação? É uma coisa muito importante. Vocês veem que o HTML é meio que aninhado, que a gente fala, né? Um head, né, por exemplo, tem dentro um cabeçalho, que a gente chama um cabeçalho, tem dentro umas tags. Para a gente conseguir ter essa noção do que é dentro da outra parte, a gente tem que indentar. O que é indentar? É esse espaço que tem aqui em branco, né, que mostra, que acaba mostrando e delimitando, né, o que está dentro do que. Isso daí é muito importante para a organização. Normalmente você usa tab, até aquela tag do teu computador, para fazer essa indentação, e ela é muito boa para a legibilidade do código, tanto para você entender o seu próprio código, para corrigir erros potenciais, até para você lembrar de fechar uma tag, né? Você lembra por causa disso. Então é muito importante, é muito interessante você usar essas tags. Então, espaçamento é livre. O HTML a gente chama de plain text, que é um arquivo puramente textual. É diferente de um arquivo binário. Quem não estiver habituado em computação, a ideia de um arquivo binário pensa numa imagem. Se você tentar abrir uma imagem num bloco de notas, você não vai conseguir interpretar ela num bloco de notas. Por quê? Porque ela não é um arquivo binário. Ela é um arquivo binário, né? Ela tem uma definição que não é legível por ser humano, digamos assim, é só legível por máquina. O HTML não, o HTML é legível por humano também, né? Ele é feito para ser lido pelo navegador,
mas também ele é interpretado, né, pelo navegador e você codifica ele, né? Você escreve ele assim. Então a gente vai começar e falar sobre cada uma das tags aos poucos aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre a tag HTML. O que é a tag HTML? Ela envolve todas as tags. Essa tag aqui delimita o começo e o fim do seu arquivo, digamos assim, HTML de alguma forma. E aí ela tem, assim, só não ocupa o doctype. O doctype é uma definição especial para você falar para o teu navegador, olha, estou usando a versão tal do meu HTML. Pensa que assim, o HTML evoluiu bastante, digamos assim, dos anos para cá. Se você for pensar em dispositivos móveis, aconteceram só assim em 2000, nos anos 2000, em 2010. Antes disso, tinha HTML também. Só que o HTML era mais incipiente. E o que acontece? A web se proliferou muito conteúdo antigo e novo. Então, para você definir que você está usando o HTML numa versão determinada, você usa o doctype. Essa doctype, da forma que eu estou escrevendo, eu estou usando a versão mais atual, que é o HTML5, que a gente chama de HTML5. Então aqui é uma versão dele, né? Esse doctype fala isso. E o HTML delimita o conteúdo da tua página que o navegador vai ler. E aí você tem um head que vai definir informações que não vão aparecer na página, mas são informações úteis para o seu site, para o seu navegador apresentar, como o título fica na aba, não aparece no corpo. O body, como o seu próprio nome diz, aparece no corpo, né? E a gente vai falar sobre cada uma delas. O head, né, que eles chamam de cabeça, tem várias tags, né? Que a primeira é o encoding. O que significa encoding? De novo também, né, arquivos. Os arquivos podem ser salvos de diversas formas e o navegador tem que saber como que esse arquivo está sendo salvo, qual é a codificação desse arquivo. E o meta-char7 fala isso. O TF8 é um tipo de codificação e tem várias outras. O title é para definir o título da página. Esse título é um título que aparece geralmente na barrinha, né, de título, tá igual isso daqui, né? Deixa eu ir para frente, né? Que é esse título aqui, ó. Esse que é o título que você tem. Então você vai usando o título. O icon, eu até falei um pouquinho antes, né, que é justamente um ícone que você coloca, geralmente aparece na abinha do seu navegador, é um ícone que você aparece para você ver alguma coisa representativa do teu site. Tem outros elementos, né, esses daqui são os principais que a gente mais usa, né, e chama de meta-informações, que são informações que vocês vão colocando, né? Incluindo, às vezes, CSS, que é o arquivo que a gente estiliza, JavaScript, que é o arquivo que o JavaScript é uma outra linguagem que ela é responsável por auxiliar na interação do usuário. Por exemplo, se alguém clicou no botão, o que vai acontecer? Então, essa que é a ideia. O body, do inglês é corpo, né? E para que ele serve? Ele para mostrar o corpo da sua página. Então é todo o conteúdo da sua página. Então pode ter conteúdo, títulos, podem ter parágrafos, imagens, e a gente vai falar sobre eles sempre uma abertura e tem um fechamento. Uma dica que eu falo para vocês, gente, é sempre quando vocês abrirem uma tag, logo após fechem ela, para vocês não esquecerem. E até aqui, ó, tem um erro que eu acabei de ver, que é esse HTML aqui, ó, ele era para ter fechado aqui, era para ter /HTML. Eu dou essa aula várias vezes e a gente só acha, às vezes, uns errinhos na hora que a gente está dando a aula, né? Mas é isso aí, gente. Então, vamos lá.